Eu sou Cláudio Rocha, mestrando em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e esse é o meu projeto de pesquisa, O Jogo do Poder, um caminho metodológico para o ensino do teatro. Bom, a pesquisa chama-se O Jogo do Poder, um caminho metodológico para o ensino de teatro. O objeto da pesquisa está em torno do jogo, de um determinado jogo do arsenal do teatro do oprimido. E a meta é analisar o método de aplicação do jogo conforme o Boal orientou, né, durante a aplicação de um determinado projeto que o Centro de Teatro do Oprimido desenvolveu entre os anos de 2006 e 2010 no Nordeste, no Sul e no Sudeste brasileiro. A ideia é verificar que contribuição essa metodologia desenvolvida por Boal e aplicada pelo Centro de Teatro do Oprimido pode oferecer para o ensino de teatro como um todo. Então, vamos falar um pouco sobre a ação em si, o local, né? Como já disse, essa pesquisa foi desenvolvida a partir das ações desenvolvidas pelo Centro de Teatro do Oprimido, o CTO, entre os anos 2006 e 2010 na região Nordeste do Brasil. Nós também atuamos em outros estados, mas o foco da minha pesquisa é justamente na região Nordeste, que foi onde eu atuei, podendo formar multiplicadores, visitar grupos nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse projeto foi desenvolvido com uma grande rede de parceiros, como o Centro de Teatro do Oprimido, lógico que é quem propõe, depois o Ministério da Cultura, que era o grande financiador, a Petrobras também financiou a ação através de um outro projeto que foi desenvolvido ao mesmo tempo, chamava-se Fábrica de Teatro Popular. Tivemos parcerias com o MST, com o SESC, com diversos pontos de cultura, com associações culturais locais, associação de moradores, igrejas, escolas municipais, escolas estaduais, ONGs, grupos de teatro das localidades e até alguns órgãos governamentais como Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Direitos Humanos. Além disso, né, podemos estabelecer também como parceiros, e talvez um dos mais importantes, foram os 400 multiplicadores, ou um pouco mais de 400 multiplicadores, que foram formados ao longo desses 4 anos que o projeto foi desenvolvido aqui na região Nordeste do Brasil. Bom, e o público alcançado? Nesse público nós formamos esses 400 multiplicadores, que são ativistas culturais, educadores, artistas, pedagogos, atores, não atores, enfim, qualquer pessoa que tivesse o interesse de conhecer a metodologia do teatro oprimido, mas com um compromisso afirmado em um termo registrado, assinado pelo multiplicador e pela organização que o enviava, de que ele iria multiplicar todo o método que ele aprendeu conosco, aplicando essas técnicas em um grupo local que ou já existisse ou que ele viesse a criar. Além desses 400 ativistas, nós atingimos mais de 2.000 atores e não atores, que foram as pessoas que receberam essas informações que os multiplicadores aprenderam conosco. E da ação desses atores e desses multiplicadores, nós estimamos aí um público que deve ter ultrapassado a marca de 20.000 pessoas. A última vez que nós fizemos a contagem já tinha passado esse número de 20.000 espectadores em mais de, 100 peças de teatro que foram feitas nos 9 estados da região Nordeste. Bom, então agora vamos dar um recorte e falar mais diretamente sobre o objeto da pesquisa, que é o jogo do poder. O jogo do poder é um exercício, na verdade ele é um jogo, né, como diz o nome, que está dentro da categoria dos jogos de imagem e ainda dentro de uma subcategoria chamada a imagem do objeto polissêmico. Deixa eu explicar o que é isso, né? No contexto do teatro oprimido, um objeto é polissêmico, quer dizer, toda imagem, ela é polissêmica porque ela vai ter tantas interpretações quantos forem os olhares lançados sobre ela. Cada pessoa olha com a sua memória, com as suas experiências de vida, com suas impressões, com tudo aquilo que ele carrega na sua bagagem cultural, e essa pessoa vai olhar para aquele determinado objeto e vai compreendê-lo de acordo com a sua construção cultural. Bom, nesse contexto, nós apresentamos para os multiplicadores o seguinte cenário.
Aqui nós podemos ver 6 cadeiras que são idênticas, elas têm o mesmo tamanho, a mesma altura, elas estão enfileiradas uma ao lado do outro. A gente coloca essas cadeiras com determinado cuidado para não deixar uma em destaque em relação à outra e tal. E colocamos ali no canto, como se pode ver, uma mesa e em cima dessa mesa uma garrafa. E aí nós fazemos a pergunta às pessoas que estão naquela oficina: qual dessas cadeiras é que tem mais poder? Bom, como disse, um objeto polissêmico, então ele pode ter vários sentidos, vários significados, de acordo com os olhares de quem observa. E as pessoas geralmente apontam a primeira cadeira, aquela que está mais próxima à mesa, como a cadeira que tem um poder. Outros falam que é a última, que está lá na outra extremidade. E aí, quando essas pessoas apontam, geralmente eles dizem: aquela primeira porque é o próximo da fila num atendimento médico, é aquele que vai pegar uma senha para um atendimento, numa repartição pública. Já os que dizem que é aquele último que está lá, dizem assim: o que já está saindo daquele ambiente, que é um ambiente, pelo jeito é um ambiente estático, um ambiente difícil de lidar e tal. Cada um justifica conforme o seu olhar, a sua vivência cultural. Esse é um ponto importante, porque as pessoas têm o direito à fala, as pessoas são respeitadas na sua fala, e como o Boal vivia nos orientando, essas falas são aceitas, porque elas são falas construídas culturalmente, historicamente. Então não existe o olhar que está certo nem o olhar que está errado. Nós ouvimos todos os olhares e começamos a inclusive fazer uma compreensão de que nível de abordagem, que nível de olhar esse grupo de pessoas que estão fazendo aquela oficina, que nível de informação é essa que eles têm diante de um cenário simples como esse. Então passamos a um segundo cenário, conforme nós podemos ver nessa segunda imagem. Aqui nós percebemos que temos uma cadeira que foi colocada um pouco mais à frente das demais. A mesa continua no mesmo lugar, o copo continua no mesmo lugar, as outras 5 cadeiras continuam no mesmo lugar e apenas essa aqui está à frente. E aí voltamos a fazer a mesma pergunta e agora a gente levanta: e agora? Com essa mudança no cenário, qual o local do poder? Imagine que isso é uma cena de teatro e que alguém que tem mais poder que os outros vai chegar e vai ocupar essa cadeira que está colocada no cenário e que é a cadeira do poder. Qual delas é? Então, algumas pessoas nesse momento sempre apontam para essa cadeira que está em destaque. Outros mantêm aquela opinião anterior que dizia aquela cadeira que está mais próxima à mesa. Outros falam que continua sendo aquela que está mais longe da mesa. E aí, logicamente, como já foi dito antes, apresentam-se também os motivos e as razões para isso. Aqueles que dizem que é a cadeira que está em destaque falam assim: porque é um primeiro, é um cara que está em destaque, ele é um primeiro colocado, ele é um líder, ele é um chefe. Aí outros dizem assim: mas se for um tribunal, ele está sendo observado e observado pelas costas, então ele é um cara que está sendo julgado e ele não tem poder de escolha nem nada, então ele já não tem poder. E assim continua o debate, até que num determinado momento nós passamos para essa terceira configuração de cenário, onde a gente já viu uma outra imagem bem diferente. Nós temos 2 grupos de 2 cadeiras, uma cadeira à esquerda isolada e uma outra cadeira à direita atrás da mesa que continua com aquela garrafa na ponta. E aí a gente refaz a pergunta: e agora? Onde está o poder nesse terceiro cenário? E aí nessa construção, conforme está sendo mostrado agora nessa terceira imagem, geralmente as pessoas tendem a apontar que o poder está naquela cadeira que está ali atrás da mesa. Dizem que a mesa é um ambiente de empoderamento, é a mesa do chefe, é a mesa da pessoa que contrata, é a mesa do médico, é a mesa de quem tem a ficha para dar, é a mesa do professor. E aí, em alguns casos raros, mas que sempre se repetem também, dizem que aquela última cadeira aqui à esquerda da imagem, que é uma pessoa como se fosse um supervisor, um orientador, um chefe superior, que está de longe observando aquelas 4 pessoas que estão de costas, que não o veem, e também observando o trabalho daquele outro que está por trás da mesa. Então, mais uma vez, nós fazemos essa análise de construção de cenário e os valores culturais que são dados a cada cenário desse. Bom, daí para frente, o que a gente faz? O trabalho ele é contínuo e os jogos e exercícios são pensados de uma forma a construir um crescente que vai orientar essas pessoas para a construção da imagem da cena. Estamos falando de cenários, cenários, figurinos e adereços. Então daí para frente nós fazemos a aplicação de uma técnica que Boal chamou de a imagem, contar a história em 3 imagens. E essa técnica eles vão, depois de compreender, com o jogo do poder, que a simples mudança de posição de uma cadeira, de um objeto no cenário, essa mudança pode fazer com que
uma imagem mude completamente o seu significado. E aí as pessoas entendem que o cenário não é uma decoração apenas no teatro, né? Que é um erro cometido na maioria das vezes pelas peças de teatro escolar, pelos grupos mais amadores, que colocam o cenário como uma pequena decoração, um objeto simples, enchem o palco de coisas que são bonitinhas, ou coisas que o aluno, porque meu aluno tem uma capacidade de fazer um artesanato bonitinho, ele sabe fazer flores com papel higiênico, bota lá para ficar bonito. Mas o que essa flor quer dizer? O que aquele artesanato que o aluno sabe fazer bonitinho, o que aquilo tem a dizer para a história? E aí às vezes as pessoas enchem o palco de coisas que não são utilizadas e que acabam, como dizia Boal, falando muito sobre a peça, e falam tanto esses objetos que acabam distraindo a atenção. E aquela discussão, aquele debate ideológico que deveria se estabelecer entre um opressor e um oprimido dentro da perspectiva do teatro fórum, acaba sofrendo uma interferência justamente por esse ruído que é estabelecido pela presença de um objeto que não é o objeto que faz parte da cena, que está ali só por uma decoração. Então as pessoas começam a compreender isso, e com isso a gente chega então na parte dos resultados alcançados até o momento na pesquisa, claro, que percebe-se um determinado aperfeiçoamento das técnicas de ensino de arte, da arte do teatro, as artes cênicas, a partir dessa metodologia utilizada pelo CTO. Como é que se estabelece isso? Qual é o avanço? Bom, primeiro, todo o trabalho do teatro oprimido é estabelecido a partir do diálogo. Não se faz teatro oprimido se não for diálogo. Isso é uma cláusula pétrea. Não há imposição. Eu, na posição de Coringa, que é uma espécie de diretor técnico, artístico e pedagógico, eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo na questão de conduzir o processo, mas a construção da cena, a construção do cenário e figurino fica toda a cargo do grupo. E aí eu tenho que dialogar com o grupo, eu tenho que provocar essas falas, eu tenho que ouvir essas falas, eu tenho que sempre levantar proposições para que, através da indagação, através do processo maiêutico, a gente sempre busque uma nova possibilidade ou um aprofundamento naquela ideia que se tem. Então nós temos o diálogo, temos a maiêutica, temos a participação como ferramentas que são observadas na metodologia aplicada pelo Centro de Teatro do Oprimido. E com isso a gente percebe um empoderamento daquele que é o aluno, que normalmente a gente não vê na versão mais tradicional do ensino de teatro, onde o diretor determina, olha, o cenário vai ser esse, ou o professor diz assim, olha, nós temos esse recurso aqui, a escola quer um cenário assim, e a gente vai fazer assim, e os atores, na maioria das vezes, não estarem muito preocupados, porque dentro da perspectiva do teatro tradicional, o que os meninos mais querem é representar um texto, para ficar bonitinho, para sair na foto, para mostrar o pai, a mãe, o irmão e tal. Mas as pessoas acabam perdendo a grande chance de dialogar, de expor um pensamento, além da fala do ator no teatro, que é exatamente essa possibilidade que a imagem da cena tem para dizer. Um cenário pode falar muita coisa. Antes do ator entrar em cena, a gente lê um cenário e vê qual é o espaço onde acontece a concentração do poder, onde está o espaço daquele personagem que tem menos poder. Quando dois personagens entram em cena, antes deles falarem, as roupas deles já dizem muito sobre eles. Quem são eles, o que eles perseguem, que cargas históricas e culturais eles trazem naquelas roupas que eles vestem, nos adereços que eles vestem. Então nós percebemos que esse método que o Boal cria a partir dessa técnica do jogo, né, que é um jogo preparatório, e depois da técnica de contar a imagem em 3 histórias, onde a gente conta o começo, o meio e o fim da história a partir de imagens que são construídas e apresentadas para o grupo sem dizer nada, a gente percebe que surge ali um método alternativo àquelas aulas teóricas ou práticas que correspondem àquele estilo que o Paulo Freire chamava de método bancário, onde o professor chega com toda a informação depositando para o aluno e só assumindo ele uma postura de um detentor exclusivo do saber. E a verdade é que no teatro oprimido a gente não acredita nisso, né? Nós não somos o único detentor do saber. Aliás, nós somos os provocadores desse saber. Até eu costumo sempre citar que uma determinada multiplicadora lá no estado da Paraíba, numa determinada oficina, ela disse assim, engraçado, o teatro do oprimido nos ensina aquilo que a gente já sabia, né? Que isso quer dizer o quê? Ela já sabia fazer cenário, até porque todo mundo faz cenário. Quando a gente arruma a nossa casa para receber um parente que vem jantar ou vem para um almoço especial, a gente cria um cenário ali para passar uma ideia. Olha como minha casa é bonita, olha como eu estou bem, olha como nós somos felizes. Então olha a falta que você faz aqui. Então quando a gente arruma a nossa casa para receber uma visita, a gente faz um cenário. Quando a gente está numa sala de aula, dando uma aula, a gente organiza o nosso canto de aula como professor, a gente organiza o nosso cenário também.
O aluno, quando senta numa sala de aula, ele senta de um jeito e no dia de prova ele senta do outro, porque ele está organizando um cenário que para ele, naquele dia de prova, seja favorável, que permita uma cola, que ele tenha a melhor visibilidade da prova, que seja mais ventilado, e assim vai. E, por fim, o que a gente fala da questão do êxito, né, da prática até agora que foi identificado? Primeiro, que é uma democratização clara do ensino das técnicas do teatro. O CTO vai, nesse caso, contribuir para o ensino de teatro, a oferecer o desenvolvimento de uma metodologia que favorece o ensino de teatro, o ensino da arte da educação, um método de trabalho que, ao mesmo tempo, ele é eficiente, ele é de baixíssimo custo, tem um alto potencial de mobilização e, sobretudo, trazem resultados estéticos, como a gente pode ver, por exemplo, aqui nessa imagem, que eu vou tentar ampliar aqui um pouco mais, de uma figura construída a partir de sucata que o grupo traz, e um grupo de pessoas que nunca tinham construído escultura, e faz uma figura dessa, que era uma proposta que a gente chama de ser humano no lixo. A gente reconstrói o conceito de ser humano, o conceito de um determinado personagem da peça a partir do lixo que o grupo descartou da sua vida, de suas casas, seus trabalhos. E esse grupo percebe que eles são capazes de construir imagens belas como essa que a gente pode ver aqui. E aí, nesse momento, a gente consegue então estabelecer na cabeça dessas pessoas a ideia de que eles também podem ser artistas plásticos, criadores de imagens de cena, de cenários, de figurinos, e assim romper com aquela dependência de que eu preciso de um cenógrafo e despertar neles a consciência de que eles são também artistas e que eles também são cenógrafos e cenógrafos.